Olá, queridas, queridos, tudo bem? Hoje falaremos sobre estresse crônico pode tornar-se esgotamento físico ou mental. Mas antes eu quero te pedir, curte o vídeo, comenta pelo menos com um emoji, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e acompanhar meus conteúdos. Você já ouviu falar na expressão luta e fuga? São manifestações do estresse. E o estresse é uma resposta humana para enfrentarmos desafios e lidar com situações perigosas. A Universidade Harvard Health Publish, ela diz que quando o nosso cérebro percebe uma situação de ameaça, como por exemplo um carro vindo na sua direção ou um prazo de entrega de trabalho se aproximando, logo então ele diz para o seu sistema nervoso simpático liberar substâncias químicas, como por exemplo a adrenalina e o cortisol na corrente sanguínea. Esses hormônios do estresse ativam então os músculos, enrijecendo, acelera os batimentos cardíacos, aumenta a respiração e também renovam a sua energia para que você possa agir rapidamente e resolver aquela situação. Nos exemplos acima, o estresse lhe ajudaria a desviar do carro ou a trabalhar mais rápido e entregar o seu projeto a tempo. Embora o estresse seja uma resposta natural ao corpo para enfrentar desafios e também resolver situações perigosas, nós deveríamos tentar reduzi-lo, pois quando ele se torna crônico ou permanece ali a longo prazo, ele pode ser prejudicial à saúde de várias formas, como por exemplo conduzir ao burnout. O burnout é uma palavra inglesa utilizada para se referir a algo que deixou de funcionar por exaustão, cansaço extremo. Ele drena completamente, suga as suas energias a ponto de te desmotivar quanto à carreira profissional, relações afetivas, amizades ou interações familiares. E a principal causa dele é o estresse crônico, que gera um esgotamento físico-mental resultante de situações de trabalho desgastante que demandam competitividade e muita responsabilidade. Ele então deve ser monitorado para que você tenha uma vida equilibrada e saudável. Esse problema é tão comum que em 2019 a Organização Mundial da Saúde atualizou a situação do burnout no catálogo de doenças, chamando-o de síndrome causada por esse estresse prolongado. A síndrome, ela é definida por ser uma coleção ou um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam ou sugerem uma doença específica. A OMS diz que o burnout, ele é caracterizado por sentimentos de esgotamento de energia, maior distanciamento do trabalho, com pensamentos negativos ou cinismo relacionados a isso, redução da eficácia profissional. Sabe um exemplo bíblico de quem passou por um burnout? Ao meu olhar, foi Jesus, quando ele suou ali gotas de sangue. A passagem de Lucas 23:44 diz que ele orava e começou a tremer por causa da dor. E um anjo então apareceu para dar força. E ele sofria tanto que suou gotas de sangue. Segundo a medicina, gente, esse evento é chamado de hematidrose, ou suar sangue. É um fenômeno raríssimo, causado por uma profunda emoção ou por um grande medo. E Jesus passou por isso quando ele ia cumprir o seu propósito. Seu lado humano chegou a suar ali gotas de sangue, entrou ali no esgotamento físico e mental, que Deus mandou anjos para socorrê-lo e ajudá-lo. Deus foi ali o socorro, o psiquiatra, o terapeuta, o consolador, né, através do Espírito Santo e dos anjos dele para ajudar Jesus naquele momento. Jesus, quando estava para ir para a cruz,
Também em outra passagem de João 12:27, ele diz: agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Ele sabia que a alma dele estava perturbada. Ele sabia, ele estava esgotado mentalmente e fisicamente. Mas ele estava preparado no espírito. Então ele disse: eu sei para o propósito que eu vim. E Deus vai me ajudar a cumprir esse propósito. No caso de Jesus, ele recebeu a ajuda divina. Foi ajuda divina naquele momento. Ele recebeu a ajuda humana quando ele pediu os discípulos para ficar e orar com ele. Então ele pediu ajuda daqueles que eram próximos dele. Me ajuda a buscar a Deus, me ajuda a buscar conselhos. Eu estou aqui com dificuldades de orar sozinho, a minha alma está sofrendo, está profundamente triste. Esse foi o nosso grande exemplo. É interessante nós observarmos os sintomas do esgotamento físico e mental. Como, por exemplo, a tensão constante, a pessoa está sempre tenso em tudo que vai fazer, os músculos ficam ali contraídos, irritabilidade constante, tudo traz aquela irritação para resolver, o esgotamento mental, que leva a pessoa até ficar desfocado, porque a mente está esgotada. Traz também desânimo, tristeza, que conduz à depressão. A perda da libido também pode acontecer nesses momentos. A ansiedade. Tem até um salmista que se identifica com isso, que ele diz no Salmo 6:3: até quando, Senhor? Até quando a minha alma estará extremamente apavorada? Então aquela alma ansiosa, preocupada, agitada, são sinais e sintomas do esgotamento físico e mental. Sensação também de incapacidade e inferioridade. Se esgotou tanto no trabalho, profissionalmente, que agora está com suas energias drenadas e tem essa sensação ruim. Não consegue também se desligar, traz trabalho para casa, finais de semana fica ali trabalhando, né? E traz mais ainda esgotamento para ela. Acontece também os desarranjos intestinais, compulsão em mostrar o seu próprio valor, porque ela está se sentindo esgotada, ela quer mostrar o seu valor, a sua capacidade. Há também mudanças de humor constante, que gera então essa depressão forte, como diz o Salmo 88:3, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Também temos aí pessoas cristãs, exemplos bíblicos, que passou por angústias na alma. E essas angústias, depressão, ela pode vir desse esgotamento físico e mental, bem como também a ansiedade, o que acaba gerando uma estafa. Depois que vem esse esgotamento físico e mental, essa estafa pode ocorrer de 3 em 3 meses, se você não mudar a sua rotina. Se essa pessoa que está passando por esse estresse crônico não tomar novos rumos de cuidados para a sua vida, precisa buscar, neste caso, tratamento profissional, terapia, psiquiatra, para que você também possa ser medicado em caso do burnout moderado. O início você pode buscar ajuda de pessoas e mudança de ambiente, mas dependendo do nível, você já tem que receber um tratamento medicamentoso também. E no caso é o psiquiatra que passa esse medicamento. O terapeuta vai te acompanhar na terapia para você ir liberando as tensões, liberando aquele cansaço mental, aquela exaustão física que está dentro de você. Um exemplo bíblico que até pediu a morte, que escondeu na caverna por esgotamento físico e mental, foi Elias. Depois de trabalhar tanto, lutando ali espiritualmente com os profetas de Baal, que estavam querendo destruir o povo de Deus com leis errôneas, Elias se esgotou e desistiu de viver e pediu a morte para Deus. Foi quando Deus o sustentou
e o ajudou naquele momento tão difícil, de acordo com o que Elias precisava. O medo também, em excesso, pode ser um sinal desse esgotamento físico e mental. O que fazer quando chegamos a esses níveis emocionais? Às vezes os sintomas estão presentes em nossa vida e nós o negamos. Então devemos não negar os sintomas, mas reconhecê-los e cuidar. Cuidar para desenvolver o amor próprio e o cuidado com você. Para que então você saia dessa situação. O burnout, ele não tem cura, segundo a ciência, mas ele tem tratamento. Então é necessário alguns cuidados especiais para que você viva uma vida equilibrada, para que você tenha uma vida normal. Você deve, em muitos casos, procurar outro tipo de trabalho, já que aquele ali pode te esgotar novamente. Às vezes com colegas te incomodando, ou demandas de tarefas. Algumas profissões são mais acometidas pelo burnout, como por exemplo, os profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, bombeiros, advogados, psicólogos, professores, são mais acometidos. E quais as consequências da síndrome de burnout? Exaustão emocional, esgotamento profissional, deficiência do sono e estresse. Quanto tempo pode durar o burnout? Não há um tempo determinado. Essa condição depende de cada indivíduo, do trabalho que ele faz. Tratar do problema na sua fonte, ter mudanças significativas no dia a dia, pode haver uma melhora no quadro de burnout. Qual é o remédio para tratar a síndrome de burnout? O psiquiatra pode indicar aí a sertralina, a fluoxetina, para tratar esse indivíduo. Ajudar pelo menos ultrapassar a sensação de inferioridade e incapacidade e ganhar mais confiança, que são os principais sintomas manifestados pelos portadores da síndrome de burnout. Como lidar com pessoas portadoras da síndrome de burnout? Primeira coisa, ajuda, incentiva elas a fazer atividade física, que vai remover essa tensão sobre ela, na mente, nos músculos, nos nervos, vai ajudá-la a lidar com isso. A retomada da vida social também é muito importante, porque as pessoas com esse esgotamento físico e mental, eles têm a tendência de se isolar, porque andam cansados, exaustos, com irritabilidade e outros sintomas, eles tendem a se isolar. Deve retornar ao convívio social. Técnicas de respiração também é muito eficiente. Parte da resposta de luta e fuga, que eu falei no começo, é que a sua respiração aí, de padrão, se torna mais rápida e superficial. A meditação também ajuda muito, a visualização, a ver coisas boas, olhar a natureza, olhar uma praia, visualizar coisas boas em sua mente, ter pensamentos que te levam à leveza, sentir paz, mudança de pensamento. E aí vai acontecer então um relaxamento progressivo muscular. Você pode fazer uma yoga, uma massagem para te ajudar, que relaxa também a mente nesse processo todo aí. Mas como evitar o esgotamento para que ele não aconteça novamente? Para que você fique tendo recaída aí de 3 em 3 meses? Preste atenção no trabalho. Comece a observar ali a causa que te traz um estresse, que te leva ao esgotamento. Observe momentos em que você está sentindo sintomas ali naquele local em que nós mencionamos antes, como batidas aceleradas do coração, a respiração aumentada,
os músculos se enrijecendo. Observe. Assim que tomar consciência dessas situações, observe ao seu redor. Dá uma olhada no seu redor. Observe o que você está fazendo e veja ali se tem pessoas tóxicas à sua volta. Observe se o salário que você recebe é muito pouco, é baixo, se o ambiente ali é barulhento e está afetando a sua mente, se você está assumindo mais responsabilidade do que é capaz, porque nós temos 2 L's na vida, a liberdade e o limite. Nós temos liberdade de agir, mas também temos que saber os nossos limites para trabalhar e como conviver com as pessoas. Eu queria que você refletisse nessa hora comigo. Você já passou por algum estresse na sua vida? Um estresse prolongado? Que quem sabe até se tornou crônico? Existe algum aspecto no ambiente em que você convive que pode ter provocado isso? Pense nisso aí. Você se permitiu a isso? E quanto te custou? Quanto custou a sua saúde? E você conseguiu já sair dessa situação? Se não, tem que se cuidar e buscar ajuda terapêutica urgente e até mesmo psiquiátrica, para não causar danos maiores à sua saúde. Que tem níveis em que a mente chega, que ela retrocede e que não tem mais volta. Então temos que observar os cuidados com a nossa saúde mental e emocional. O que fazer para vencer as doenças emocionais causadas pelo estresse e também pelas dores emocionais? Às vezes, queridos e queridas, nós só precisamos descansar. Tem uma passagem bíblica em Mateus 14:13 que diz que Jesus pegou o barquinho e foi para o mar sozinho, ele só foi descansar. Ele estava ali esgotado, cansado fisicamente, e ele foi ali descansar. Ninguém sabe o que ele fez lá. Talvez ele só ficou ali relaxando, sentindo a brisa, olhando aquele mar, porque ele tinha aquele lado humano dele. E ele precisava também descansar. E ele estava ali, sentindo Deus, observando a natureza, o mar, a brisa. Tudo isso faz parte. Ele também era 100% homem. Se ele precisou descansar, quanto mais eu e você. Mas eu quero deixar aqui umas dicas para você evitar o burnout. Esse esgotamento físico e mental total. Primeiro, defina pequenos objetivos na sua vida profissional e pessoal também. Que aí vai diminuir a sobrecarga sobre você. Mantenha uma rotina de sono saudável, dormindo pelo menos 8 horas por dia. Precisa fazer higiene do sono, para então recarregar as energias cerebrais, mentais e fortalecer o seu físico. Participe de atividades de lazer com amigos e familiares. Isso vai fazer bem. Vai te ajudar a sair um pouco do isolamento social, te conduzir de volta a uma vida plena, completa. Faça atividades fora da rotina diária, como comer fora, comer em restaurantes, passear em lugares diferentes, entende? Faz parte. E para você que já está no burnout, que não soube evitar, que o estresse crônico te conduziu para o burnout, eu quero deixar aqui algumas dicas para você. Essas dicas vão amenizar o impacto do burnout. Ter uma rede de apoio tanto profissional como pessoal, vai ajudar muito você. Garanta que você tenha um acompanhamento psicológico e também um suporte financeiro. Como o burnout é uma doença, ele tem um CID. Você pode recorrer também aos seus direitos. Pense nisso. Espero que eu tenha te ajudado. Visite o meu canal e se inscreva nele. Eu também tenho o Instagram que toda semana, todos os dias eu posto um videozinho lá. Coloco notícias, coloco novidades, conteúdos muito bons.
@Mazia_Fernandes. Vai lá no meu Instagram e me segue lá. Queridas, queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijo no coração. Até mais.